Bem, olhem para isso. Eu sei que muitos de vocês vão discordar de mim, mas eu realmente acho que, considerando tudo, é mais provável que Andy Burnham convoque uma eleição antecipada. As pessoas começam a perceber essa possibilidade. E se você olhar para o que o governo está fazendo, o que o Partido Trabalhista está fazendo, se estivessem prestes a convocar uma eleição antecipada, fariam exatamente o que estão fazendo agora. E foi sobre isso que escrevi esta manhã no Michael Heaver, meu Substack. Vou colocar um link para o artigo aqui embaixo. Vá lá ler, e neste vídeo vou explicar por que acho que muitos agora estão percebendo essa possibilidade de uma eleição antecipada e no final deste vídeo um discurso recente que fiz no meu papel de vereador. Mas veja em termos de onde estamos. Bem, o orçamento de outono está previsto para o final de outubro ou novembro deste ano, e o que vimos de Andy Burnham? O que vimos foi uma onda maciça de gastos, todo tipo de promessa de políticas caras e muito poucos detalhes sobre como tudo isso será pago. Então, esse é um caso do governo trabalhista adiantando um monte de anúncios que eles esperam que sejam populares para dar um impulso nas pesquisas e depois convocar uma eleição? Antes de realmente terem que apresentar um orçamento que tenho certeza que vai trazer um grande número de aumentos de impostos. Mas você pode ver aqui apenas um exemplo do que estou falando. Um investimento de 314 milhões de libras para acabar com a situação de pessoas dormindo nas ruas, um plano de 850 milhões de libras para reduzir as contas de energia, o teto das tarifas de ônibus, 300 milhões de libras por ano. Além disso, foi prometido uma redução de 20% nas taxas comerciais para pubs, clubes e casas de shows. Então, o Partido Trabalhista tem um plano para pagar por isso, para financiar isso? Mas, novamente, só para esclarecer, você está confiante de que conseguirá financiar isso, mas ainda não decidiram como financiar isso. Este é o quarto dia e, como secretária-chefe do Tesouro, estou envolvida com os números. Não vou fornecer todos hoje, mas vamos detalhar mais à frente. Como disse, vamos financiar isso de duas formas principais, com 100 milhões de libras a partir de abril do próximo ano. Está tudo certo. Então você não pode afirmar que já está totalmente financiado. Bem, como você disse, ele será totalmente financiado. Temos as duas principais formas de fazer isso. São 100 milhões de libras para o próximo ano fiscal. Isso vem além de alguns dos auxílios que já estão em vigor desde abril deste ano, como o corte de 15% no imposto sobre imóveis comerciais para pubs, clubes e casas de show com música ao vivo. Mas no início da sua resposta, você disse que está totalmente financiado. Entendo que agora você está esclarecendo que será totalmente financiado. Afirmar que algo será totalmente financiado é um pouco sem sentido. É como dizer que ao entrar na loja para comprar o item, terei o dinheiro, mas você não sabe disso. Só estou apontando uma lacuna na lógica. Então, sim, tudo isso pode ser antecipado para depois convocar uma eleição antes que este governo tenha que apresentar um orçamento. E provavelmente será um orçamento com aumentos de impostos absolutamente enormes. E outros estão percebendo toda essa série de declarações. Se você perceber, aquele corte no imposto sobre imóveis comerciais só deve entrar em vigor em abril do ano que vem, mas também o limite da tarifa de ônibus até 2027 corte do IVA nas contas de eletricidade, de outubro a abril. Então você pode ver ali o argumento de que tudo isso foi antecipado para preparar para uma eleição geral. E os políticos estão sendo questionados sobre isso, os jornalistas estão falando sobre isso. Essa foi a líder conservadora, Kemi Badenoch, que até agora parece um pouco relutante em comprometer o partido com uma eleição de qualquer jeito. Kemi Badenoch disse isso hoje. Chris Hope, GB News. Sim, Kemi Badenoch, excelente plano para seu partido se vencer as eleições. Quer uma eleição agora ou ainda não está pronto? Chris, eu sempre estou pronta para uma eleição. Eu sou a líder da oposição. Nós sempre queremos uma eleição porque acreditamos, eu acredito, os conservadores acreditam que temos um plano. Somos os únicos falando com bom senso. Somos os únicos que realmente explicaram como vamos tornar a energia mais barata. Ninguém mais está fazendo isso. Estar pronta para uma eleição é só uma parte disso. Você precisa estar pronta para governar, não só entregar panfletos. Temos um plano para os dois. Temos um plano para uma eleição. Temos um plano para governar. Se Andy Burnham quiser eleição antecipada, estamos prontas. Diz que se ele se afasta do manifesto do Partido Trabalhista e não financia a defesa, deveria convocar uma eleição. John Healey renunciou ao governo alegando que o Partido Trabalhista não protegia o país. Se isso continuar, espero que ele renuncie novamente. Ele é o ministro da Fazenda, então deve achar o dinheiro. Caso contrário, deve haver eleição geral imediata.
Além dessas outras políticas caras, você também tem a reorganização do governo local, que basicamente é a fusão dos conselhos. O apoio público foi mínimo, as comunidades locais só foram avisadas que isso iria acontecer. E você pode ver ali que o custo pode chegar a 1,5 bilhão de libras, que seria de pelo menos 718 milhões de libras, mas poderia chegar a 1,5 bilhão de libras. E várias autoridades locais em todo o país estão muito insatisfeitos com isso. Esse sou eu falando recentemente como um conselheiro reformado na LGR. Mas me diga também o que você acha das ações deste governo. Você acha que estamos caminhando para uma eleição geral antecipada? E me diga o que você achou do que eu disse aqui sobre a reorganização do governo local. Senhor! Prefeito, a reorganização do governo local foi caótica, com eleições canceladas, o governo trabalhista ignorando conselhos e o público excluído. O resultado pode acabar sendo mudanças impopulares feitas sem um mandato direto e que são financeiramente catastróficas. As pessoas de Southend e Essex não deveriam ter sido consultadas sobre a reorganização do governo local? As consultas que vi só permitiram escolher entre modelos diferentes, sem opção de manter o governo local como está. Isso não me parece democrático. O modelo proposto tem apoio público mínimo. Uma pesquisa recente da YouGov descobriu que 56% dos moradores de Essex se opõem aos planos, em comparação com apenas 24% que apoiam o modelo de 5 conselhos. Aqui em Southend, sabemos que o único partido a se opor a esses planos é o Reform Reino Unido, que acabou de vencer com uma grande porcentagem de votos em toda a cidade. O Partido Trabalhista ficou em quarto, mas isso claramente não serviu de alerta. Como de costume, os conservadores estão completamente perdidos, falando a favor da reorganização do governo local hoje, embora os deputados conservadores de Essex e os membros conservadores eleitos do Conselho do Condado de Essex digam que a política deles é um referendo para impedir isso. Então, afinal, qual é a posição deles? Por todo o Essex, estamos vendo conselhos votando e prometendo fazer o que puderem para impedir isso. O Conselho de Basildon retirou o apoio à fusão com Turrock. O Conselho de Harlow prometeu se opor à extinção do seu conselho. O Conselho de Turrock pediu ao governo que repense o que está fazendo. O Conselho do Condado de Essex, sob controle do Reform, entrou com uma ação de revisão judicial contra a LGR, focando no proposto Conselho do Sudeste de Essex. Os vereadores do Conselho de Rochford acabaram de votar a favor dessa revisão judicial. Parece que o governo trabalhista está determinado a empurrar isso adiante por razões ideológicas. Ignoraram o conselho de altos funcionários do governo sobre a opção financeira mais segura para os conselhos em Essex. O secretário de Estado rejeitou isso. O parecer destacou que a proposta do governo de criar 5 conselhos pode gerar conselhos em desvantagem quanto à base tributária, demanda e capacidade de prestar serviços. Notou-se pouca confiança nos números da proposta vencedora e que o prazo de retorno da proposta de 5 conselhos era incerto, já que os dados foram contestados localmente e os funcionários não puderam verificar a situação. Funcionários dos departamentos de Educação e Saúde expressaram preocupações sobre a proposta das 5 autoridades unitárias e a reforma. O líder do Conselho do Condado de Essex, Peter Harris, alertou que escolher a pior opção financeira significa, efetivamente, colocar em risco o futuro dos nossos serviços para os adultos e as crianças mais vulneráveis que mais prezamos. Esta é uma situação extremamente séria. Eu pediria ao Conselho que examinasse as evidências e reconsiderasse. Infelizmente, não tenho dúvida de que esta administração seguirá ignorando esses avisos e se recusarão a dar ao povo de Southend o direito de opinar diretamente sobre se realmente querem a LGR ou não. Mas fiquem tranquilos, se vocês realmente pretendem seguir adiante com a LGR dessa forma, o Reform Reino Unido vai responsabilizá-los por implementar essas mudanças radicais que não têm apoio popular e sobre as quais vocês claramente foram alertados. Obrigado.